Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 161 do Abananados Instacast. Você que nos ouve aí pelo Spotify, aquelas pessoas que ainda não seguem a gente, segue aí. Pelo YouTube ou está assistindo pelo Instagram, né? A gente agradece pela sua audiência. E para este episódio, o 161, nós convidamos Rafaela Gadelha, que é arquiteta aqui em Bananeira. Seja muito bem-vinda ao Abananados, Rafaela. Obrigada, fico muito feliz com o convite. É um prazer contar um pouquinho da minha história e da minha forma de trabalhar como arquiteta. Grata. O prazer é todo nosso, né? A gente gosta muito de arquitetura, a gente estava conversando nos bastidores, inclusive, Deu para sobre, notar. né? Então, a gente fica muito feliz com a sua vinda ao Abananados aqui hoje. Mas aí, né, muitas pessoas com certeza te conhecem e outras provavelmente não. Nesse momento eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Eu sou Rafaela Gadelha, sou natural de Salvador, Bahia, e moro em Bananeiras, vai fazer 15 anos esse ano. Sou casada, tenho uma filha de 9 aninhos, linda, maravilhosa, que eu acho que pode ser uma arquiteta, porque ama desenhar, criatividade é com ela mesma. E atuo como arquiteta em Bananeiras, toda a região do Brejo e João Pessoa também. Muito bacana ver que a família está muito ligada a essa questão da construção civil, que eu gosto demais. E aí, Rafaela, tem uma outra pergunta que eu sempre faço aos meus convidados, né? Quem são eles na visão deles mesmos? Então, quem é Rafaela Gadelha? Rafaela Gadelha é uma mulher, assim, de muitas histórias, de muita força. Sou apaixonada pela criatividade, pela criação, por essa área mesmo, assim, de arquitetura. Amo cozinhar, estar em casa, no meu espaço, assim, é meu hobby, de estar com minha família, na minha casa. Amo cuidar de plantas, atuar aqui em Bananeiras como arquiteta também, assim, é um grande presente para mim e estou realizada nessa profissão. E aí, Rafaela, você nos confidenciou, né, na nossa conversa inicial, e Rafael sempre dizia que vocês iam morar em Bananeiras. Mas pra você, assim, você realmente achava que isso ia acontecer ou era só um sonho ali de um jovem casal? Conta aí como é que foi isso. Então, morávamos em João Pessoa, eh, éramos estudantes. E ele sempre, quando ele iniciou o estágio aqui no condomínio Águas da Serra, a convite de Alírio, e a gente é muito feliz com esse convite, de ter conhecido Bananeiras através dele, a gente se apaixonou de cara, e ele falava, a gente vai casar e vai morar em Bananeiras. Eu não dava muito ouvido, né? Mas isso foi ficando sério. Eu vim, conheci Bananeiras, conheci o condomínio e fui me apaixonando pela cidade, rapidamente, não precisou me esforçar muito não. E eu fui levando a sério. E querendo também vir morar aqui. Era um sonho, existia o medo, mas tanto eu como ele, a gente se apaixonou pela cidade e compramos a ideia mesmo e apostamos nesse sonho. Muito bacana. E em que momento você olhou pra Bananeiras com aquele olhar? Aqui pode ser meu lar. Eu acredito que, assim, quando o Rafael veio estagiar aqui, a gente tinha 1 ano de namoro. E aí foi 2, 3, e ele continuou aqui, eu fui realmente percebendo que ia firmar a proposta e o sonho de que a gente iria morar aqui. E me apaixonei. A gente passeava, olhava a praça, as casas, é muito fácil, né? As pessoas, fui muito bem recebida. É uma delícia, Bananeiras é facilzinho de se apaixonar, viu? Quem vem pra Bananeiras, quem é daqui sabe que Bananeiras é realmente um encanto. Eu amo Bananeiras, eu acho que é tanto que eu acho que eu nunca saí daqui pra fazer um doutorado, porque eu não queria sair daqui. Bananeiras é maravilhosa e eu gosto de fazer algumas perguntas que fazem as pessoas pensar, né? Então, sair de João Pessoa para o interior foi mais um ato de amor ou de coragem? Os dois. Mas assim, eu e Rafael, a gente é um casal calmo, pacato. E eu gosto do interior, até porque eu fui criada também no sertão, Souza. E gosto dessa vibe, dessa tranquilidade, dessa calmaria. Otimiza o nosso tempo pela facilidade de locomoção e a beleza da cidade, as pessoas. Nós, assim, rapidamente
criamos laços, amigos, e nos sentimos bananeirenses mesmo. Hoje, eu me sinto uma bananeirense. Coisa boa. Assim, quando a gente está iniciando um novo projeto, né? Vocês estavam iniciando ali um projeto de vida, pode ser que venham alguns medos, né? Sim. Qual foi, assim, o maior medo, ou se você sentiu algum medo em construir sua vida aqui em Bananeiras, deixando basicamente João Pessoa para trás? Teve alguma dificuldade que você enfrentou ao pensar nisso? Sim, por ser uma capital, cidade grande, a gente tem mais oportunidades, né? A gente estava até conversando sobre isso, essa questão de facilidades, de escolhas, né? E senti o medo, porque, primeiro, eu não tenho nenhum familiar aqui, Rafael também não. Seria realmente eu e ele, uma grande aposta, parceria mesmo. E o medo também da questão da minha profissão. Na época eu era enfermeira e meu trabalho ficaria longe também daqui. E surgiu esse impasse. Como é que vai ser? Eu vou morar quantos dias em Bananeiras? Vou ter que viajar para trabalhar. E foi, né? Surgindo, eu fui tentando encaixar tudo aquilo que eu já vivia em João Pessoa aqui na cidade de Bananeiras. Né? Então, fiquei com medo, sim. Mas também o amor e a vontade de dar certo um casamento, de ser parceiro mesmo, de conversar tudo, isso aí fortaleceu bastante e me deixou mais confortável, porque se desse errado, eu saberia que eu estava com a pessoa certa e a gente iria organizar de alguma forma. Coisa boa. E aí, já que você citou enfermagem, né, eu queria saber, por que enfermagem? Isso era um plano de vida, né, de profissão para você, ou era algo provisório? Você já tinha isso como talvez uma profissão que você pudesse deixar lá na frente? Enfermagem nunca foi minha primeira opção. Eu sempre pensei em medicina. Na minha adolescência, eu perdi minha mãe e me deparei, assim, com um cuidar, com o hospital, assim, muito próximo, e tive essa vontade. Surgiu, eu disse, nossa, eu quero cuidar das pessoas, eu quero ver a evolução, eu quero ver a cura, né, sentir essa evolução positiva do paciente. E assim coloquei em minha cabeça, fiz até aqueles testes de vocacionais. Não foi para a saúde, foi para a área de arquitetura, foi para a área de escritório. Eu disse, não, isso deu errado, eu quero saúde. Mas aí, com a dificuldade de faculdades, de passar no vestibular mesmo, por ser muito concorrido, é um curso que todo mundo quer fazer. E aí, na época também, eu fui para enfermagem pensando em fazer uma transferência, né, um vestibular de graduada para medicina. Então, assim, enfermagem nunca foi minha primeira opção. Só que ao entrar, eu me apaixonei pelo curso e, assim, eu sou muito determinada. Tudo que eu inicio, eu não quero deixar pela metade. Eu quero fazer. E ainda mais quando você gosta. Então, é um curso muito bom. Vi tudo que eu gostaria de ver e que também saberia que ia ver também no curso de medicina. Então, seria uma sequência, né? Daí, foi por isso a escolha da enfermagem. Então a enfermagem basicamente seria um trampolim para a medicina. Isso. A medicina ainda está latente por aí? Olha, eu tenho muito essa questão do cuidar. Eu me sinto bem. Trabalhei no SAMU, trabalhei em hospitais, então quer dizer que ainda existe aqui, né? Faz parte da minha história. Porém, a arquitetura, eu sou realizada. Eu sou encantada, assim. A cada dia que passa, eu busco, vejo, eu digo, não, eu fiz a escolha certa. Isso é muito bom. E aí, a arquitetura ela entra na sua vida assim meio que de forma avassaladora. Como é que teve essa virada de chave? Não, vou deixar a enfermagem de lado e agora eu quero seguir nesse caminho. Olha, surgiram assim nuvens, perguntas e muitas perguntas em minha cabeça e foi uma decisão que eu tomei sozinha. Nem conversei com o Rafael. Ainda trabalhando na enfermagem, ele disse, olha, parou, não vai dar para você estar viajando, você vai ter que ficar aqui no escritório e você vai me dar um suporte, eu preciso de um braço direito. E aí eu iniciei fazendo documentações em prefeitura, cartório, bancos, sempre nessa área mais burocrática da construção. E, vez ou outra, ele me levava para a obra, a gente tinha as reuniões com clientes, comprava materiais, e eu fui despertando, pegando dicas, e teve um momento em uma obra que eu comecei, assim, a me questionar, essa parede poderia ser aqui?
Ali poderia, a Rafael disse, vamos embora, que você já quer fazer uma reforma dentro da obra, não dá certo você aqui não. E aí isso me despertou mesmo, que eu digo, olha, eu gosto, eu quero. E me despertou para conhecer mais essa área. Bacana, então você começa ali trabalhando na empresa que seria familiar, né? A R2. Sim. R2 é por conta dos dois R's? Eu escolhi, mas ele não se tocou na hora, que seria Rafael e Rafael. Ele gostou por ser um nome pequeno, rápido de visualizar e se comunicar, mas foi lógico, pensando, né, no romantismo. Gente, é muito romântica. Mas ele não pensou, não, foi eu. Ele aceitou e aí eu gostei. Bacana, então trabalhar na R2 foi um aprendizado ou vamos dizer assim, foi uma provocação a mais para você entrar nesse ramo da arquitetura? Eu posso falar assim, a provocação despertou, realmente. Foi essa primeira sensação, né? Despertou. Porque em um momento que eu ia a uma obra, eu queria mais. E eu me identificava com aquilo. Eu gosto de fazer isso, tal. E me despertou. E o aprendizado é constante. Então, até hoje, eu sigo com o Rafael nas obras, com os clientes. Então, a todo momento, eu estou aprendendo com os funcionários, né? A gente tem uma equipe maravilhosa. E existe essa troca, sempre, diária. Eu acho muito bacana, Rafaela, quando a gente faz essa troca de profissão em que você se encontra na profissão seguinte, vamos assim dizer, né? Então, você faz ali enfermagem, era algo que você gostava muito, mas a arquitetura é algo que você se apaixonou de verdade e que você vive ela constantemente, né? A R2 te deu ali talvez o primeiro passo, mas também acho bacana quando você disse que foi uma decisão sua, não foi uma influência de Rafael porque era engenheiro, né? Rafael não chegou para você e disse, não, eu sou engenheiro, você agora vai fazer arquitetura para me ajudar. Não foi dessa forma, foi uma escolha sua, né? E falando de escolhas, né, sobretudo das mulheres, você acredita que muitas mulheres vivem carreiras que realmente não são delas, por exemplo, simplesmente pelo peso de talvez a condição financeira ou porque a família é de um determinado ramo? O que é que você acha? Eu acredito que sim, existe esse segmento. Tem, mais uma vez, a gente toca a questão de falta de oportunidade ou até um direcionamento mesmo. Como eu comentei, eu não tinha um escritório de arquitetura nem de engenharia para que eu sentisse segurança em escolher a arquitetura como primeira opção, né, profissional. Então eu achei assim que na medicina eu me encontraria mais facilmente, né, na enfermagem eu me resolveria sozinha, né? E por essa influência da família, acredito também que a mulher, a pessoa, ela vai decidir, aqui tá tudo em casa, eu gosto, eu vejo a rotina, e vai trabalhar, mas ainda sente aquela vontade. Será que se eu tivesse feito tal curso, ou se eu tivesse ido para esse lado, não seria melhor? Eu estaria mais feliz? Eu acho que existe isso, e a questão de falta de oportunidade mesmo, de escolha. Quer fazer um curso como eu mesma, pensava em fazer medicina, mas por ter vindo morar em Bananeiras, eu vi que ali eu tinha que pensar melhor e ver o que realmente faria sentido naquela situação. Cuidar da saúde vai muito além de uma consulta. É sobre cuidar, respeitar e oferecer uma experiência de cuidado completa. Nossa estrutura foi repaginada, com novas acomodações, cadeiras mais confortáveis e um ambiente totalmente climatizado, proporcionando mais bem-estar durante a sua espera. Também investimos em acessibilidade, tornando a clínica mais prática, inclusiva e fácil de acessar para todos os nossos pacientes. O atendimento segue sendo um dos nossos maiores diferenciais, humano, atencioso e focado para cada pessoa. Pensando nas famílias, a Qualivida agora conta com a área Kids, um espaço seguro, acolhedor para que as crianças possam brincar enquanto aguardam a consulta. Tudo isso reforça o nosso compromisso de oferecer um ambiente moderno e confortável para cuidar de você e da sua família. Qualivida, cuidar bem da sua saúde é o nosso compromisso. E aí, decidir fazer uma nova graduação, já casada, morando numa cidade do interior, é no mínimo ousado, né? Você tem que ser muito ousada. O que foi que te deu força
para seguir, né, nessa segunda graduação, saindo daqui para Campina Grande? Conta aí um pouquinho disso. Olha, não foi fácil, porque o trajeto é cansativo, dá medo, é perigoso, é desconfortável. E assim, sair cedo da sua casa, você deixar a sua casa e ir para outra cidade e estudar, realmente eu precisei de, assim, é como eu falei, eu não sei iniciar algo e deixar pela metade. Então eu tinha certeza, eu fiz o curso, eu fiz o vestibular, sabendo que eu queria arquitetura. Claro, tinha um medo, porque, né, assim, saúde e arquitetura, áreas totalmente diferentes. Então, assim, existia o medo, a insegurança e também a pergunta: e se eu me formar e eu não gostar? Né? Existe isso. É um medo constante. Mas, assim, foi mais a determinação mesmo, o querer e sentir que eu estava tomando uma boa decisão. Né? Já na experiência da R2, eu senti a necessidade de crescer, despertou, eu quero mais, eu posso mais, então eu vou atrás, foi assim. E como é que foi, emocionalmente falando, fazer esse trajeto ali diariamente? Eu já fiz, por isso que eu tô te perguntando. É como eu falei, dá medo, é cansativo. Eu saía de casa 3:30 da tarde, chegava meia-noite. Então, assim, tinha vez que eu botava musiquinha pra gente esquecer. E sem falar, assim, o curso de arquitetura é muito puxado. Às vezes eu levava as maquetes inteiras. Quando eu chegava lá, já tinha caído a metade. Era um sofrimento colando, os dedos cheios de cola. E, assim, não é fácil. É bem cansativo. E quando você se forma, assim, a alegria e você olhar pra trás e dizer assim, eu consegui, porque é muita coisa. Passa por muita coisa. É muita coisa de verdade. As pessoas acreditam que é só um trajeto. Você vai entrar ali no ônibus, Dorme. vai ser tranquilo. E não é. E aí, no meio desse caminho aí, teve um plus, né? Uma gravidez. Uma gravidez. A gravidez da sua primeira filha, não é isso? Sim. Ela foi mais... Ela te trouxe mais medo ou mais determinação para terminar esse curso? Os dois. O medo, porque eu a deixava pequenininha e eu queria estar com ela, né? Tinha medo de acontecer alguma coisa na estrada, a gente pensa, né? E ainda mais quando se torna mãe, a gente tem medo de, sei lá, tirar uma unha encravada, porque a gente pensa, nossa, eu não posso faltar para ela, em momento algum, ela depende de mim. E esse medo era constante. Às vezes eu chorava, né? Tinha aquela vontade, eu vou desistir, eu acho que dá para ir mais para frente. Lá, quando ela crescer, eu retorno o curso. E a coragem também de dizer assim, ela vai crescer e vai ver que eu fiz tudo isso com ela, né? E ela me ajudou, foi ótimo, me impulsionou mais ainda. Então, eu acredito nessas duas coisas. Bacana, né? Na verdade, que bom que aquilo ali foi essencial para dar mais coragem para seguir adiante. Sim. Mas a gente sabe que determinados momentos, com a graduação, na vida como um todo, elas nos trazem, como é que eu posso dizer, um pouco de exaustão. Teve algum momento assim de exaustão real que talvez tenha te levado a pensar em desistir do curso? Com certeza. A distância, né? Uma outra cidade. A dificuldade, por exemplo, quem mora em Campina, na minha época, quem morava, tinha a parte da manhã e da tarde completa, porque meu curso era à noite. Então, eles conseguiam estudar mais. Então, eu era casada, morava em uma outra cidade, tinha filha agora. Então, tinha horas que eu olhava e dizia, meu Deus, vale a pena? Será que vai dar certo? Eu vou conseguir terminar esse curso? E chegou um momento que eu disse, eu acho que eu vou terminar. Mas aí, quando eu pensava, eu começava a chorar e olhar e dizer, meu Deus, olha o tanto de maquete que eu já fiz, olha o tanto de coisa. Não dá pra abandonar dessa forma. Tenho que seguir. Então a gente poderia dizer que um dos pensamentos que te fez continuar foi tipo, não, eu já andei um caminho muito longo para agora deixar isso para trás. Com certeza. A gente pode dizer que foi isso. Com certeza. Muito bacana, Rafaela. É bom a gente ir interagindo nesse sentido dessas viagens para Campina Grande, porque muita gente que estuda por lá e tem que fazer esse trajeto, porque a verdade é que muitas pessoas podem ficar lá. Sim. E isso é maravilhoso. Para as pessoas que não podem, isso é muito ruim. Eu me peguei indo para Campina Grande em 2009,
2010, alguma coisa assim. Eu lecionava na escola normal pela manhã, fazia ciências agrárias aqui na cidade à tarde e ia para lá todas as noites. Ai, Então eu chegava ali em Solânia por volta da meia-noite, 6 horas da manhã tinha que estar em pé para vir dar aula, e no outro dia aquele mesmo trajeto. E a gente, em algum momento, né, eu não suportei e desisti. Né? Passei 6 meses, eu disse, não, eu tô acabando com a minha vida, para que danado, eu quero 2 cursos. Abandonei Química e fiquei só aqui em Bananeiras, né? Mas a gente precisa tocar nessas nuances porque é muito mais fácil para uma pessoa que às vezes não tem um trabalho, tem a manhã e a tarde, como você falou, não tem um trajeto tão grande para fazer para ir para a universidade, então, obviamente que essas pessoas vão se dar melhor, né? Entre aspas. sim. Nas notas. Mas isso não quer dizer que vão ser os melhores profissionais. E tá aí você provando hoje que isso, né, pode ser bem relativo. Porque você só tinha basicamente as noites para ir para lá, um pouquinho de tempo ali durante o dia para fazer tudo, e hoje se consagra aqui como uma das melhores arquitetas da região, né? Obrigada. Então, assim, eu acho isso muito bacana, né? A gente também não deve estar se ligando a notas. A gente tem que ver o conteúdo total, né? Como aquele profissional vai se importar ali no mercado. E é isso, né? Às vezes a gente fica muito fissurado nas notas. Eu já vi muita gente que tirava muito 10 ser um péssimo profissional. Então, que bom que você decidiu pela arquitetura, que fez todo o esforço que fez e está aí no mercado bem posicionada hoje. Obrigada. E aí, né, já com a sua criancinha ali no colo, você precisando deixar ela algumas noites para estudar, você teve um apoio muito grande dos seus sogros, não é isso? Então, o apoio dos seus sogros foi suporte ou foi uma base, assim, realmente robusta que te ajudou nesse momento e fez com que você, talvez, conseguisse, de fato, estar fazendo arquitetura, mas com o coração mais tranquilo? Ah, é. Como eu falei, a gente não tinha base familiar aqui, parentes, e quando eu engravidei, a minha sogra ficou assim se questionando. Ela nem comentou comigo isso, mas ela sentiu a necessidade de vir morar em Bananeiras, porque eles moravam em João Pessoa. E aí, Deus, presente sempre, fez tudo acontecer. Eles venderam a casa deles em João Pessoa, acharam a casa perfeita que eles queriam. Por que perfeita? Porque éramos vizinhas. Ficamos coladas, assim, fundo. E deu tudo certo, assim, parece que estava planejado mesmo. E eles dois, né, eu chamo de tio e tia, meus sogros, são presentes demais, literalmente. E indo para Campina Grande, deixando ela, claro, em casa com o pai, mas também sabendo que minha sogra, com experiência de mãe, né, com aquele olhar mais caliente, mais atencioso, eu ia mais tranquila, né, sabendo que qualquer coisa que minha filha precisasse, ela iria resolver, porque ela é mãe de 3, então a experiência aí fala muito alto. Infelizmente, ou felizmente, os homens eles até têm ali um manejo com a criança, mas não é igual o da mãe nunca, né? E uma mãe, ela sempre consegue auxiliar a outra mãe. Então, pelo fato dela ser mãe de 3, talvez tenha realmente deixado teu coração bem mais leve, né? Deixou, com certeza. E ainda brinco, porque assim, aqui em Bananeiras, as pessoas... sua mãe veio aqui. Então, ela não é mãe de Rafael, ela é minha mãe. Porque as pessoas acham a gente parecidas. Aí, sua mãe veio aqui e a gente tem essa parceria, sabe? Assim, ela é uma amiga onde eu posso contar pra muita coisa. Às vezes eu até digo, mulher, para, tu é minha sogra, tu tá muito perfeitinha, quer ser muito minha amiga. Não dá certo, assim. A gente brinca que a gente deu errado, porque é uma sogra e uma nora que se dão bem, que brinca e que a gente se diverte muito e sabe que uma sempre pode contar com a outra. Isso é muito difícil nos dias atuais, né? É Uma das coisas que é difícil nos dias atuais é um casamento se manter por muito tempo, igual se mantinha antigamente, porque as pessoas não entendem que existem renúncias Sim. dos dois lados, né? Então, ninguém quer renunciar a nada, já casa com aquele pensamento de que vai separar. E o segundo ponto é que a sogra é sempre chata. E nem sempre é, né? Você Nem tá aí sempre. provando que A não gente é. abriu essa exceção. Exato. E aí, pra gente finalizar esse bloco da faculdade, eu só queria saber qual foi o sentimento que você sentiu, né, lá na sua formatura, quando você recebeu o diploma e disse, pronto, agora estou formada e vou pro mercado de trabalho. Olha,
Primeiro, eu não queria ver mais um ônibus escolar. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu não vou mais entrar nesse ônibus, porque, assim, era cansativo, era exaustivo. E também, eu não acreditei. Assim, a dificuldade, foi uma realização, uma alegria, assim, muito grande dizer assim, poxa, meu sonho se tornou real. Foi uma realização, assim, na época, era, assim, pandemia, e aí ver minha foto como graduada, foi uma realização, assim, incrível, um sonho realizado mesmo. Muito bacana. Eu acredito que todo mundo passa por processos aí, vamos assim dizer, bem doloridos ao longo de uma graduação, né? Quando recebe a Lei o Canudo, Ai, né, é uma realização muito grande. Acho que a gente se sente muito feliz por terminar um curso, por terminar qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Você revelou ainda há pouco que tudo que você faz, você leva até o final, então chegar no final, entre aspas, que na verdade era só o início de tudo, é muito bacana. E aí a minha próxima pergunta, já entrando no mercado de trabalho, sim. seria, né, quando você assinou seu primeiro projeto como arquiteta, o que foi que passou na sua cabeça? Me conta aí como é que foi esse sentimento. Essas duas perguntas estão bem ligadas. Então, assim, o primeiro foi essa questão, assim, é real. Agora é verdade. Eu sou arquiteta. Antigamente era um sonho, uma dúvida, será que vai dar certo? Então vem aquela responsabilidade, né? Que você, poxa, agora não é mais uma atividade acadêmica. Eu não vou mostrar ao professor. Eu vou ter um cliente. Eu tenho que entender a necessidade. Então vem o medo, né? Vai existir essa conexão. Eu vou conseguir entregar o meu melhor, o que eu estudei, a minha vontade, tem a responsabilidade e tem a realização. Eu acho que o sorriso, eu amo sorrir, eu acho que você já percebeu, não dava só aqui na parte da face, meu coração sorria, eu estava assim, realizada, assim, radiante e satisfeita de ter conseguido mesmo, né? A graduação, ter me tornado arquiteta e, a partir de agora, dar o meu melhor, sempre. Muito bacana. E aí, R2, como é que ficou R2? Eu fiquei pensando, porque você foi o suporte de Rafael ali naquele período todo. Precisou contratar mais gente? Você dá conta dos dois? Me conta aí. Então, a R2 não pode ficar sozinha, né? Se tem Rafael, tem que ter Rafael e vice-versa. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu continuo, sim, na R2. Trabalho ainda nessa parte burocrática de documentação, que eu gosto também muito. Na parte de obra, né, de responsável técnica. E na parceria das construções. As ideias de Rafael, que Rafael é meu pior cliente. Ele é, assim, eu acho que a gente não tem motivos de casal para brigar. Agora, de trabalho, a gente tem muito. Aquele jantar perfeito, às vezes se torna uma reunião e aí a gente acaba brigando. É porque, querendo ou não, né, é uma parceria ali de trabalho e por mais que a gente tente separar, estando em casa, não tem como separar. Então, é aquele jantar que vai virar uma reunião, de fato, na verdade. Sim. Então, é aquela reunião que vai se estender ali por uns atritozinhos, né, que, graças a Deus, não atinge o casal, mas que faz com que o trabalho diariamente flua e seja prazeroso para os dois e que vocês encontrem ali um denominador comum, não é verdade? Sim. E a R2 que está ali, né, do lado do Águas da Serra, na verdade é quase que incorporado, né? Que é justamente o projeto inicial que traz Rafael a Bananeiras e depois traz você também. Sim. A gente poderia dizer que o escritório de Rafaela Gadelha neste ambiente seria coincidência ou destino? Vamos lá. Olha, eu posso dizer que é destino, mas também uma consequência do convite, né, de Alírio e Miriam a vir para Bananeiras, né, trabalhar. Então, assim, Alírio sempre muito visionário e ele e Rafael criou uma amizade, uma parceria muito legal e tudo que Alírio poderia movimentar para mostrar, para abrir os olhos de Rafael, ele chama Rafael de galego, olha galego, isso aqui. E aí, quando surgiu a oportunidade das lojas, que hoje é o né, assim, são os escritórios da gente,
ele disse, isso aqui você vai ter que comprar, não deixe passar não. Então foi uma consequência dessa amizade, foi uma dica de Alírio, ele despertou isso, assim como o nosso primeiro terreno, porque em 14 anos de casado a gente tem 9 mudanças. Não é fácil também essa parte não, viu, de ser casada com um construtor. E ainda mais virei arquiteta, então a gente quer mudar, tudo é reforma, tudo é obra. E aí, tinha casas que a gente não passava nem 3 meses. De repente aparecia o dono, e a gente tinha que sair, porque a gente construía, uma pessoa vinha e comprava. Então, realmente, assim, hoje eu vejo que foi uma consequência de todo esse direcionamento que a Alírio deu para Rafael, né, como empresário, como construtor. E aí a gente hoje tem um escritório, uma localização maravilhosa, conectado com a natureza, porque para onde a gente olha, né, o Águas da Serra é natureza viva, e eu não poderia estar em lugar melhor. É bacana, né? A gente vê que o destino ele nos leva a lugares tão próximos, Sim. né? Como a gente conversava anteriormente, talvez no passado algumas pessoas nem se sentissem tão confortáveis em via Bananeiras, mas hoje é uma loucura para todo mundo vir, né? Se é. E voltando aí, falando um pouquinho sobre Miriam, eu tive a oportunidade de trabalhar com Miriam Trindade, quando ela era secretária de Cultura e Turismo aqui de Bananeiras. Então, assim, uma pessoa do meu coração, gente boníssima. Muito tempo que eu não a vejo, mas maravilhosa. Não conheço a Alírio de perto porque a gente não teve muito contato, mas teve sua parcela muito boa de contribuição aqui, né, nas construções em Bananeiras, e isso não vai poder ser apagado nunca. Não. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios e na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. E aí, Rafaela, falando um pouquinho da arquitetura em si, né, hoje a gente consegue perceber que o projeto é de determinado arquiteto pelo traço. Eu te acompanho há pouco tempo, mas já consigo ver em alguns projetos que são teus, assim como o de Débora, né? Débora eu acompanho há muito tempo, então hoje eu identifico pela foto. Quando eu olho, eu digo é de Débora. Aí quando eu olho, eu vejo que é dela. Ah, legal. Né? Vocês têm um Sim. traço que, querendo ou não, fica muito visível para nós, né? Então, eu queria saber como é que você define a sua identidade arquitetônica. Então, a minha identidade começa pelo meu nome. Rafaela Gadelha, eu faço referência ao RG, a sua identidade, o seu RG. E aí eu começo muito no particular do cliente, né, da necessidade. Qual é o programa assim, de necessidade que existe para aquela família, para aquela pessoa, para o comércio. E eu busco muito o natural, em trazer o conforto, o bem-estar, unido sempre à beleza, claro, né? E minha arquitetura é muito disso. Eu tento trazer a identidade do cliente, porque assim, eu sou arquiteta, eu vou orientar, eu tenho um conhecimento, eu vou unir a necessidade do cliente, o que ele quer. Eu quero que ele entre no espaço e se veja, e se sinta, e diga, poxa, eu vou amar ficar aqui, isso aqui é minha cara. Eu não quero que ele diga, isso aqui é a cara de Rafaela, porque eu não vou morar naquele espaço. A casa é dele, o projeto é dele, e sempre tem que pensar no cliente. Então, eu sou muito assim, de memória afetiva, de buscar o que o cliente quer, precisa, e vai trazer, né, boas histórias,
bons momentos naquele espaço, naquele lugar. Isso é muito importante em qualquer projeto, porque quando eu fui projetar a cozinha daqui de casa, eu fui criado numa casa de taipa, né? Até os 10 anos de idade. E eu queria muito dessa referência, então eu trouxe o tijolo manual para minha parede da cozinha. Né? É como uma memória afetiva mesmo. Eu acho que isso traz um aconchego, traz você lembrar das suas raízes, né? Eu acho que isso é muito importante para qualquer projeto arquitetônico. Com certeza. E aí, o que diferencia um arquiteto comum de um arquiteto que entrega um valor real ali naquela obra, por exemplo? Eita, a diferença é grande. Um Vamos arquiteto falar. comum, ele vai fazer, eu quero um projeto de uma casa. Ele vai lhe entregar um projeto de uma casa, com as cotas, né, com as plantas necessárias para a aprovação de uma construção, ele vai lhe entregar. Mas talvez ele não vá lhe proporcionar o bem-estar de você dizer assim, poxa, ele me entendeu, porque não existiu aquela conversa. O arquiteto comum, ele vai lhe entregar um projeto, é a profissão dele, ele se sente bem, ele vai trazer todo o conhecimento. Mas o arquiteto do valor real é o valor mesmo, é o valor onde eu vou buscar aquele sentimento, onde eu vou conhecer o meu cliente. Eu vou fazer perguntas, eu vou conhecer a família dele, eu vou saber quais as necessidades. Aquele espaço, aquela sala é para assistir TV, é para receber pessoas. E aí a gente vai muito nessa memória afetiva. Eu vou me preocupar com a abertura de uma janela, onde ele vai estar na sala, visualizando uma vegetação, onde a janela, por aquela abertura, vai ter uma iluminação em uma parede que tem um revestimento, porque o cliente gosta do pôr do sol, gosta da iluminação. Então, ele vai ter um projeto, uma casa pensada para ele, e não um projeto de uma residência qualquer. Que a gente vê, acontece aí muitas vendas pela internet de projetos onde muita gente também acontece de comprar mesmo. Não, olha, tá ótimo esse preço, eu vou comprar e eu vou morar nessa casa. Mas aí, você entra, você constrói a casa, mas aí com 2 meses, 3 meses, você vai sentir falta de uma tomada ali ao lado. Poxa, era para ter uma tomada aqui. E vai sentir a necessidade de ver o jardim e não tem uma janela justamente naquela área do jardim. Então você tem que conhecer o terreno, você tem que conhecer o entorno daquela obra. Então o arquiteto de valor real, ele busca entregar e atender à expectativa e ao objetivo do cliente. Inclusive, no decorrer da obra, dá para perceber alguma nuance diferente do... Tipo assim, coloquei uma janela no projeto, mas talvez a posição dela fosse melhor de uma outra forma para visualizar melhor, aí esses ajustes são feitos, como é que funciona? Então, vamos falar, construção realmente é uma construção. A gente faz o projeto, é conversado, é visto que ali as decisões foram tomadas em união, né, do arquiteto, do profissional com o cliente. Porém, vai se ajustando, vai tendo as necessidades, de acordo com o mobiliário. Rafaela, olha, eu comprei esse sofá e eu vou querer aqui, e eu também essa cortina, e onde é que vai ter? Então, acontece esses ajustes, e aí conversando da melhor forma, para não atrasar a obra, né, e não prejudicar, e ter um custo, é isso que você quer, isso é necessidade, você tem certeza disso, e aí eu mostro o cliente, a gente vai no projeto, coloca e vê se dá certo. Esses ajustes são, são reais, né, e a gente vai trabalhando para que tudo se ocorra da melhor forma possível. É bacana que aconteça, só que algumas pessoas às vezes querem mudar o projeto todinho, aí não dá, né? Pois é. Depois de todo o estrutural Ai, meu Deus. executado, não dá. É chorar, é sentar e chorar. Mas então, você tendo um bom profissional e tendo a certeza do que você quer, aí a gente ameniza esses erros, né? Procurando sempre a melhor solução, mas também não deixando passar um pedido de um cliente, né? Porque lá na frente, talvez depois da casa construída, ele vai dizer, eu errei, era para eu ter colocado isso. Então, enquanto se está em obra, a gente consegue tomar essas decisões, ter esses ajustes, que isso é normal mesmo. Excelente. E aí, Bananeiras tem uma característica muito importante, no seu centro principalmente, que é aqueles casarões maravilhosos. No entanto, indo um pouquinho mais adiante, a gente encontra aí nos condomínios casas extremamente luxuosas, atemporais, muito lindas, por sinal, né?
Você poderia dizer que Bananeiras hoje tem já um estilo arquitetônico próprio, ou a gente ainda está construindo isso, Rafaela? Baseado principalmente nesses contrastes. Certo. Bananeiras, para quem é o turista, a primeira visita, chega, percebe, né, que Bananeiras tem um patrimônio arquitetônico é muito, assim, visível e é fácil. A gente está ali na praça, no centro de Bananeiras, a gente consegue identificar casas com características coloniais e a gente vê alguns prédios preservados. Então, Bananeiras, a cidade em si, ela tem uma característica, né, arquitetônica. Porém, eu levo também numa discussão, assim, meio que ela está sendo construída. A gente vê por diversos condomínios que temos e também vão surgir ainda, esse estilo. É mais campo, é mais chalé, ou a gente vai... O próprio condomínio, né, traz uma proposta mais contemporânea, traços mais retos. Então, eu, assim, levo que ainda está em construção, esse estilo. E a gente pode dizer que nada está em desuso, né? Porque realmente temos os condomínios que são mais propícios para chalés, que são belíssimos também, né? A gente vê até uns pequenininhos, bem bonitinhos, apesar de eu gostar dos grandes, né? E também aquelas casas mais retilíneas, com linhas bem retas mesmo, que, assim, eu sou fã, né? Aqui em casa, inclusive, eu fiz com linhas retas, você percebeu, né? Ficou lindo. E, assim, realmente tem essa construção ainda. Pessoas, claro, tem que olhar para o passado, né? O nosso centro histórico é muito bonito, mas a gente também tem que aproximar-se um pouco do futuro, né? E o futuro é isso mesmo, essa mistura, né? Essa coisa de trazer as casas mais atemporais mesmo, né? Mais contemporâneas, e também que tragam uma certa identidade para a pessoa que está construindo. Então, se você já sabe, em determinado condomínio, o estilo de casa não é muito o seu, talvez você precise procurar um outro condomínio e fazer sua casa lá, né? Sim. Então, acho que vai muito do gosto das pessoas, mas é tudo muito bonito. E eu gostaria de dizer que não tem nada de desuso ainda, porque as pessoas dizem, antigamente usava-se os chalés. Não, antigamente não, a gente usa hoje. Hoje. Chalés maravilhosos, inclusive. Né? Práticos, funcionais, e a busca é grande. O pessoal quer viver, quer sentir essa experiência de chalé, fugir um pouco da capital, né? E ter esse desenho do chalé muito aconchegante. E tem muitas pessoas investindo nisso, né? Mirantes disso, mirante daquilo, chalé mirante, né? Nós temos muito aqui na região, inclusive fora dos condomínios. É isso? Sim. E aí, Rafaela, falando um pouquinho de obra, quais erros que você percebe, assim, que as pessoas mais cometem na hora de construir? Certo, vamos lá. Eu acho assim, a gente tá aqui conversando, vai ser realmente um segmento. O pessoal, escolhe o projeto arquitetônico da casa. Tá ótimo, vamos iniciar a construção. Mas esquece o interior, que é o projeto de interiores. Vamos deixar lá para frente, mas não é assim. Lá para frente você vai ter um móvel com um micro-ondas, com uma máquina de lavar louças. E aí, cadê? Você preveu aquela tomada, a TV está na parede certa, mas aquela parede você não colocou um revestimento. E aí, como é que vai ficar a TV? Então, assim, decidiu construir, está fazendo o projeto arquitetônico, pense em um paisagismo, caso você queira trazer em sua casa, de início mesmo. Paisagismo não é quando a casa está finalizada. Você tem que pensar, porque existe uma fiação, existe uma tubulação, se quer uma irrigação, tudo vem junto. O interiores principalmente, né? É um móvel, é uma tomada, é a iluminação. Poxa, você investiu em um revestimento lindo de pedra natural, mas cadê a iluminação? Onde é que esse revestimento vai aparecer? E os móveis? Então, assim, o interiores tem que estar junto também com o arquitetônico. Então, eu vejo muito isso, porque eu vivo isso de forma que as pessoas constroem a casa e fazem, agora eu quero fazer o interiores. E agora que eu vou ter que quebrar uma parede para poder acrescentar fiação, tomada. Mas a pia... Não, a pia eu não quero ainda. Mas a tubulação tá aqui. Não, mas a pia eu não quero. Eu quero na outra parede. Então, a gente vai ter que quebrar. Então, assim, é mais viável você iniciar todos esses projetos de uma vez só, do que eu sei que é caro, né? Você vai construir aqui uma segunda, terceira casa.
Mas para você, assim, ser muito assertivo e não ter prejuízos, nem surpresas, nem chateações, é correto que esteja tudo unido, o que você quer. Mesmo sendo caro, eu acho que é um passo que não deve ser pulado, né? Porque imagina você fazer de todo jeito, depois você ter que tirar tudo aquilo, fazer de novo, então vai ser um retrabalho, vai ser um custo adicional que talvez se assemelhe ao custo que você teria gasto anteriormente, ou até mais do que isso, então acho que não compensa. Acho que a partir do momento que fez ali o projeto, já faz o de interiores, né? Inclusive o projeto de interiores ele é muito detalhado, deve ser bacana demais de fazer. Eu não vou mentir que eu brinco de fazer alguns, né, aqui em casa antes de ver uma parede pintada, inclusive já tá lá no computador. Como eu te disse, eu tenho uma planta em 3D, então já joga colar para ver se vai ficar legal. Isso é muito bacana porque você pode se arrepender, né? Sim. Você coloca ali uma cor e de caramba, que cor é essa que eu botei aqui, né? Eu fui colocar um terracota lá na sala e eu olhei assim, eu disse, será que isso vai prestar? Vamos pro computador. Coloquei, ficou bacana, aí foi quando eu executei, mas a gente precisa ver isso e um projeto de interiores, ele é essencial em qualquer obra. Ele une, né? Então a gente consegue mostrar, passar para o cliente a visão do que ele vai ter, o resultado, né? O mais próximo possível. E, como eu digo, interior é sua vida, é sua rotina, é seu dia a dia. Então, se aquilo não está planejado, não está confortável para você, não lhe passa bem-estar, aquele ambiente vai lhe gerar um estresse. Você não vai querer vivenciar aquilo todo dia. Você, como eu falei, vai se irritar porque não existe uma tomada ao lado para você trabalhar ou colocar um celular para carregar. E você vai cada vez mais achando que aquele lugar não é seu. E o projeto de interiores, ele é importantíssimo, né, no bem-estar, que eu falo mais uma vez, e o direcionamento da obra para fluir, né? Porque o cliente, ele vai precisar, sim, de um móvel, ele vai precisar, sim, de um eletrodoméstico, uma bancada. Então, interiores envolve tudo isso. É um revestimento, é uma cor, é uma iluminação, uma fechadura. Tudo isso é decidido na parte de interiores, né? Porque você vai juntar tudo, o seu mobiliário, todo o que você levar para aquele espaço vai estar ali no interiores. Inclusive o que puder empurrar de tecnologia, empurra. Porque depois é muito pior para fazer. É verdade. Né? Por exemplo, automatizar, né? O negócio é bem mais complicado. Então, sim, já pensa nisso, para ficar tudo bem alinhado e você não ter problema lá na frente, né? Até porque as fiações precisam ficar escondidas, né? E assim, o cliente, ele tem muito disso de, assim, não, mas isso aí eu vou ver lá na frente. E aí não, a gente tem que decidir agora. Se você quer um ar-condicionado aqui nessa área gourmet, a gente tem que deixar o ponto. Porque aí depois você vai ter que quebrar. É um estresse. Então, se contratou um arquiteto, um engenheiro, uma equipe, vamos fazer o certo, né, para acontecer e sair tudo bem, como planejado, e muito feliz com a escolha. Bom, não querendo causar polêmica, mas a arquitetura, ela é estética ou ela é estratégia de vida? Olha, ela é estética, né? Mas a gente sabe que a beleza sozinha, sem funcionalidade, ela é um cenário, né? E também a funcionalidade sem a beleza não gera a identidade, que é isso que a gente preza, né? Então, se tem ali, tá funcionando, tá ótimo, tá acontecendo. Mas é de quem? Se parece com quem aquele espaço, né? Então, eu acho que cada lugar tem que ter a identidade do cliente, da pessoa, do comércio, se encaixar na rotina, na logística. Então, eu acho que os dois andam juntos. Tem que ser bonito, porque o bonito encanta, o belo chama a atenção e também gera essa identidade, essa conexão. Se você vê vamos lá, uma roupa bonita, você, eu quero, vou experimentar. Você cria aquela conexão, você quer ter aquilo, né? E aí, justamente, a estética, ela tem essa função de chamar a atenção, de gerar a conexão e a identidade, porque você se identificou com aquela cor, gostou daquela forma, mas aquilo vai lhe atender diariamente? Existe uma logística para você? Então, são os dois juntos. É um casamento perfeito que tem que existir. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como.
segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Ótimo. E aí a gente vê várias Rafaelas aí nesse corpo, né? A Rafaela mãe, a Rafaela arquiteta, a Rafaela enfermeira, né? Sim. A Nora, tem várias Rafaelas. A Rafaela enfermeira, por exemplo, aliada ali com a Rafaela mãe, ela é influenciada na hora de montar um projeto, de pensar um espaço. Tipo, a Rafaela enfermeira consegue influenciar nisso? E consegue. Você acredita que eu percebi? Porque como enfermeira, eu cuidava, digamos, de pessoas doentes. E aí na arquitetura, eu também vou para casas doentes. Aquela casa que não está aparecendo com os moradores, com os usuários. Aquele comércio que não está funcionando, que a logística não acontece bem. Então, existem esses espaços que precisa de uma intervenção, né? E aí é onde vem a Rafaela enfermeira, né? O olhar, o cuidar, a atenção. E eu faço isso muito em meu trabalho, de, mais uma vez, entender a necessidade, o problema, o que o cliente está precisando, o que aquela casa, né, vai receber de melhor, porque não é chegar, tem um quadro lindo, eu vou querer colocar aquele quadro ali. Não é, acho que na arquitetura, pelo menos da forma que eu vejo e trabalho, tudo é justificado, sabe? Se aquela iluminação tá ali, é porque ela vai embelezar algo, ela vai dar um suporte, né, a um espaço, eu tenho que ver qual tipo de iluminação, então tudo tem uma justificativa. Não é porque eu achei um móvel belíssimo, um revestimento massa, que eu vou colocar ali, aceite, que vai ficar bonito. Não, tem que ser justificado, sabe? Se ele sair dali, vai fazer diferença. É a mesma coisa de você, talvez, escolher um quadro lá no seu projeto com tons terrosos, por exemplo, e do nada a pessoa diz, eu achei esse quadro muito lindo, e numa cor totalmente azul, que não combina com nada, não funciona com nada. Então, um pequeno detalhe que derrotou, me desculpa a palavra, derrotou todo o resto do projeto. Com certeza. Né? Então eu acho que tudo tem que ser pensado. É por isso que o projeto de interiores ele é tão importante, né? Total, porque a casa tá pronta. E aí, vamos colocar os móveis? Você fica perdido. Mas eu vi uma cristaleira. Mas e aí? Tem parede para essa cristaleira? Não, mas eu quero. Ela vai ter que se encaixar. E aí vem aquele problema enorme que você poderia ter evitado. Então é tudo muito junto. Esses projetos, eles resolvem uma obra mesmo, né? E o seu desejo final. Tem que ser pensado. E aí, recentemente, a gente viu uma polêmica muito grande envolvendo João Gomes, né? Que foi da história lá da casa no Alphaville, né? Que ele talvez pensasse numa casa com alpendres e tudo mais. Claro, uma proposta muito bacana que traz muito da memória afetiva dele, Sim. né? Não sei se no condomínio lá daria para fazer, não sei como é que funciona, mas num caso como esse, ou num caso outro muito específico, em que você não se sinta bem fazendo determinado projeto, você aceitaria fazer um projeto simplesmente porque a pessoa quer de tal jeito? Como é que funciona, Rafaela, hoje na sua cabeça isso? Você aceita todos os projetos e tenta levar da melhor maneira possível? Ou tem algum que você diz, não, esse aqui eu prefiro nem pegar? Olha, graças a Deus, eu não tenho esse problema, não tive ainda, mas acredito que deve sim surgir. Mas no momento que o cliente ele vem atrás de fazer um projeto, mais uma vez a gente tem que respeitar a decisão, o querer do cliente. É ele quem vai morar, né? O projeto é dele, o espaço é dele. E essa questão de João Gomes, isso aí é uma polêmica
e gerou, né, muita movimentação. Foram semanas aí de arquitetos, escritórios, debatendo esse assunto, porque existe isso. O projeto ele tem que parecer com o cliente, ele tem que... Imagine você chegar na casa onde nada você se encontra, né? Você não se vê ali. Então, assim, a gente tem que respeitar essa vontade, esse querer e essa identidade. O cliente, ele tem que... a decisão final é dele, né? A gente está ali para orientar. Quando o cliente vem querendo um revestimento ou algo que não está em comunicação com a minha visão, eu procuro direcionar, mostrar, levo em uma obra, mostro tal situação, para a gente poder contornar e ver se ele tem certeza. Porque assim, a gente folia uma revista facilmente, olha, acha lindo aquele espaço, isso aqui eu quero para mim. Mas será que isso realmente é o que você quer? Porque ali ficou bom numa revista, ficou bom num espaço, numa loja, mas no seu ambiente isso vai lhe encaixar, isso traduz você. Então tudo é muito o cliente quem tem que dizer, né? Tem que ditar todo aquele projeto, todo aquele espaço que ele vai morar, que ele vai viver. É isso mesmo, né? Na verdade, o projeto ele tem que ser a cara do cliente, né? Mas às vezes o cliente ele nem sabe o que ele quer na verdade. E cabe a vocês fazer esse direcionamento, que é o que você realmente faz, né? O que as outras os arquitetos aqui da região acabam fazendo, né? Não é uma questão de vocês decidirem como é que vai ser. É uma questão de orientar para que ele realmente saiba o que ele quer. Porque às vezes o cliente não sabe realmente o que quer, né? Muitas das vezes. Então porque vi na revista, porque vi na TV, né? Emanuel decidiu comprar um carro porque passou na televisão. Não foi, Emanuel? Eu quero esse carro. E foi lá e comprou. Beleza. Mas não é assim com a sua residência. Porque o carro ali você enjoou, você passa adiante. Mas já pensou, você tá fazendo mudança toda hora porque você não gostou da casa que você construiu para você mesmo? Então é meio complicado. E aí, saindo um pouquinho dessa seara, né, entrando aí num lado mais romântico... o que muda quando o seu parceiro de vida é o seu parceiro de obra e ali faz aquele casamento perfeito? Ah, será que é perfeito? Olha, como eu falei da R2, assim, é um aprendizado. Na verdade, eu fiz a faculdade de arquitetura e continuo com o Rafael, porque ele tem muita experiência, é um construtor, assim, com muita capacidade e ele é, assim, tudo que eu faço, ele conversa, ele opina, isso a gente vai construindo juntos. A gente está numa obra, a gente se ajuda, a gente faz decisões rápidas, a gente procura, assim, fazer com que a obra flua, que seja bom, que seja fácil, e é massa, realmente, assim, trabalhar junto. Talvez, assim, é cansativo um pouquinho dormir, acordar 24 horas, estar com aquela pessoa. E, às vezes, em casa, eu queria estar falando sobre outra coisa e a gente está falando sobre obra. Quando a gente completou o aniversário de casamento, 11/11/11. E aí, eu disse, Rafael, já que, assim, né, a gente não vai sair, caiu o dia de semana... Vamos tomar um vinho, fazer uma coisa diferente. De repente, quando eu vejo tá Rafael na televisão, abrindo o vinho e colocando obras pra gente assistir e ver. Eu disse, não, meu filho, aí peraí. Mas assim, é tão leve, é tão gostoso, a gente troca tanta informação, é divertido. Nem sempre. Que obra é cansativo, é estressante. Existe a realidade, né, de obra, que é essa. Mas assim, a gente como casal, a gente se resolve muito bem, somos felizes nisso e às vezes também ele faz, rapaz, mas não é que tudo deu certo como arquiteta, porque assim, nem passava pela cabeça dele, jamais. Tanto que quando eu cheguei para ele e disse que ia fazer arquitetura, foi uma surpresa. Ele disse, mas por que você vai fazer? Porque ele nunca me influenciou, nunca pediu nada, e foi uma coisa natural, e hoje funciona, a gente conversa sobre obra para a gente, como profissional, foi enriquecedor, né? Então, tê-lo como parceiro nessa profissão é muito satisfatório.
Esse ano, 15 anos de casado, mas a gente poderia dizer que é 45. Por quê? Veja só. As pessoas trabalham o dia inteiro, só se encontram à noite. Não Vocês é? estão os 3 horários juntos. Então vamos multiplicar por 3 aí. Vamos. 45 anos já. Viu? E aí, Rafael, eu citei que Rafael é engenheiro o episódio todinho, mas Rafael ele é construtor e técnico. Ele é técnico de edificações e também tem a imobiliária. A gente uniu tudo, né? Arquitetura, construção, venda de imóveis. Então, a gente está nesse movimento, nessa linha aí de construção mesmo. A gente gosta e se identificou, graças a Deus, está dando certo. Excelente. E aí, a gente tá num papo muito bacana aqui, mas se aproximando já do final dele. E eu me aproximo agora da minha última pergunta, né, que talvez seja bastante importante para aquelas pessoas que estão ali numa profissão que talvez nem gostem, né? Então, se uma jovem hoje que está ali insatisfeita com a sua profissão, tá olhando para uma outra assim com os olhos enchendo de água assim, porque quer muito, o que você diria para essa pessoa? Vamos lá. Aconteceu comigo, né? Eu acho assim que a gente não pode ter a insatisfação e levar isso como culpa. Dizer, eu perdi tanto tempo nessa profissão, estou insatisfeita, vou procurar outra coisa, mas vale a pena eu deixar aquilo tudo para trás, né? Eu acho que a gente tem que ver assim, se não está nos cabendo, se você não está feliz, se você não está produzindo, você tem que parar, primeiramente, pensar e ver, eu estou feliz, o que é que me dá satisfação assim, que eu não quero nem dormir, porque eu quero continuar, eu quero finalizar, o que é que me causa isso? Qual momento nessa profissão eu sinto isso? Se não sente, pensar, parar e ver uma outra possibilidade, porque talvez esteja ali ao seu lado, como aconteceu comigo, né? Meu esposo, eu em obra o tempo todo, mas sem despertar, porque eu estava focada, direcionada na saúde. Não, é a saúde que eu quero. Então, às vezes, você não dá abertura para olhar para os lados e ver, às vezes, até se permitir pela cobrança de dizer, não, eu fiz isso, eu me dediquei e eu vou abandonar, porque eu também me dediquei na enfermagem, me apaixonei por ela. E dizer tchau enfermagem não foi fácil, eu tive medo. E eu acho que uma pessoa que está insatisfeita tem que ver como um próximo degrau, né? E dizer assim, isso que eu fiz, esse trabalho me ajudou e está me mostrando que eu quero mais, que precisa uma mudança. E eu quero mudar e eu vou atrás e vai dar certo. Caso não dê certo também, uma segunda, uma terceira, a gente é um ser humano e está em constante construção, falando aqui de construção de obra. Então a gente está em construção o tempo todo. Hoje eu gosto de uma cor, mês que vem eu já não gosto mais, né? Uma cor de roupa ou um mobiliário. A gente tá o tempo todo se moldando, né? E vendo coisas novas. Hoje todo dia é uma novidade. Então a gente muda. Isso é necessário, né? Claro que quem encontra a profissão de cara, ótimo. Parabéns. Existe isso e é massa. Mas tem pessoas que querem tantas coisas, que são criativos, que assim, eu vou tentar isso e vou naquilo também, porque eu gosto, e eu sei que eu sou capaz, e eu quero, e vai dar certo. E lembrando sempre que é algo que a gente vai fazer pro resto das nossas vidas, Sim. e se a gente estiver insatisfeito, o negócio não vai ser muito bacana, né? Não. Uma coisa que me disseram quando eu iniciei, eu disse, caramba, já tô com 34 anos, vou começar outro curso. Jartson, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então daqui a 4 anos você tá formado, e é isso. Vamos embora. E a gente tá botando o pé e Deus botando o chão ali pra gente pisando, né? Vai dar certo pra todo mundo, é isso. Rafaela, gostaria de te agradecer demais por ter dedicado esse tempinho hoje aqui pra nós. Eu sei que a correria é muito grande, mas você veio pra cá, né? Nos entregou um episódio maravilhoso e a gente é só gratidão. Gente, eu que agradeço, estou muito feliz, um papo, assim, um bate-papo muito gostoso, leve, me tirou boas risadas, e eu até disse, né, eu tô nervosa, eu tô isso, porque eu digo que... Parece. Eu digo assim, a arquitetura me apronta cada uma para eu estar em vídeo, fazendo coisas assim que eu não me sinto tão bem de falar, assim, as câmeras, eu sou um pouco insegura quanto a isso, e mais uma vez eu estou muito grata por mostrar um pouquinho do meu trabalho, né, poder falar, externar também um pouco da minha trajetória. Eu que agradeço a vocês o carinho, a atenção. Eu sei que nós já falamos, mas
Fala mais um pouquinho onde é que está localizado o teu escritório, as pessoas que quiserem te procurar para fazer um projeto. Então, meu escritório fica situado na galeria das lojas ao lado do condomínio Águas da Serra, em Bananeiras, mas como citei, atendo todo o Brejo, também em João Pessoa, então eu faço já projetos também em João Pessoa, e estou aqui, é só marcar, entra pelo contato do WhatsApp ou até pelo Instagram, e aí a gente se comunica. Inclusive deixar @. É Rafaela Gadelha, né, no Instagram. E aí a gente conversa, troca, eu procuro conhecer as necessidades, a gente vê um orçamento, ou o tipo de projeto, né, que quer, comercial, residencial, e aí a gente vai fluindo. Excelente, muito obrigado mais uma vez. Agora nós vamos olhar para as nossas câmeras para nos despedirmos do nosso público. É isso, pessoal. O episódio 161 do Abananados fica por aqui. A gente conta com a sua audiência no Spotify, no YouTube, no Instagram, para este e para os próximos episódios. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchauzinho.